Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos a mais um estudo, né? Uma disciplina de teologia, bacharelado. Então, aqui nós vamos falar sobre estudo, né? Sobre o inferno em uma perspectiva bíblica, tá bom? Então, nós vamos orar agora, pedindo ao Espírito Santo de Deus que esteja conosco, me dê sabedoria e que venha direcionar esse estudo para que possa ser apregoado no coração de cada um que esteja ouvindo, em nome de Jesus. Amém? Segundo a pesquisa do Instituto Gallup, realizado nos Estados Unidos em 1991 e publicada na revista Christianity Today em maio do mesmo ano, 60% da população norte-americana crê na existência do inferno, sendo que 34% da população norte-americana, né, ou das pessoas que não professam nenhuma religião, também acreditam na existência de um lugar de punição eterna após a morte. Infelizmente, nem todas as igrejas e teólogos entendem o inferno como uma realidade, mas apenas como um símbolo. E você, já pensou no assunto? Para auxiliar estudantes e a nossa querida Igreja Evangélica Brasileira, vejamos o que as Escrituras Sagradas de Teologia Evangélica e Teologia Evangélica nos ensinam sobre o inferno. Duas palavras gregas, Hades e Gena. Duas palavras gregas e uma hebraica nos dão o roteiro para a compreensão da realidade do inferno. Nas escrituras sagradas, é claro. Os gregos e os romanos, partindo da mitologia e da religião do império, consideravam que o Tártaros era o lugar para onde iam as almas. Os Tártaros estava localizado abaixo do Hades. Assim, o Hades era o lugar dos mortos, um lugar de sombras, lúgubre e frio. Essa palavra Hades, ou Hades, aparece 11 vezes no Novo Testamento. Em Mateus, capítulo 11, versículo 23, no capítulo 16, verso 18, no capítulo 10, em Lucas, capítulo 10, verso 15, no capítulo 16, verso 23, e Atos, capítulo 2, de 27 a 31, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, em Apocalipse, capítulo 1, verso 18, capítulo 20, verso 13 e 14, e é quase sempre traduzida por inferno, embora as palavras apareça como morte. Então, a segunda palavra grega importante é Gena, e é uma corruptela do Vale do Inom, uma depressão profunda que ficava ao sul de Jerusalém. Ali, sob o governo do rei Manassés, os hebreus sacrificavam seus próprios filhos a Moloque. O ídolo, que era oco, era aquecido por dentro até ficar em brasa, e então as crianças eram jogadas em seus braços. Mais tarde virou lixão de Jerusalém, onde eram queimadas as carcaças de animais e os corpos de criminosos executados. O fogo e a fumaça permanente do lixão, queimando, criou a imagem de que os hebreus nos transmitiram de inferno. Devido a esses horríveis pecados, e porque ali também era o lugar onde o lixo era queimado, passou a ser sinônimo de lugar de castigo eterno. Em Mateus capítulo 18, verso 8 e 9, em Marcos capítulo 9, verso 43. Para Jesus, o homem ímpio será lançado no inferno, no vale de Inom. Assim, Gena é um lugar de tormentos e miséria. É uma dimensão separada da presença de Deus. Há trevas,
fogo, não há luz, é quente, desconfortável e as condições existentes produzem sede e outros sintomas de insolação. Lá, as pessoas perecem, já que estão distante da vida, que é Cristo. Este lugar foi preparado especialmente para diabo e seus anjos, mas será também a habitação dos ímpios por toda a eternidade. A palavra Guena aparece 12 vezes no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 5, verso 22, 29, 30 e capítulo 10, 28, no capítulo 18, 9, 23, 15 e 33, em Marcos capítulo 9, 43, 45, 47, em Lucas 12, verso 5 e em Tiago capítulo 3, verso 6. Tá bom? Então, dessa maneira, apesar da diferença etimológica das duas palavras gregas, elas apresentam a mesma ideia, um lugar de punição para os perdidos. Ainda encontramos no Novo Testamento o verbo tártaro, como sinônimo de lançar no inferno. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, a expressão precipitando-os no inferno, segundo alguns teólogos, pode referir-se à esfera intermediária, abismo de trevas, onde anjos caídos aguardam o julgamento final, conforme Lucas, capítulo 16, verso 23 e 26, Apocalipse, capítulo 20, de 11 a 15. Sheol, uma garganta insaciável. No Antigo Testamento, a palavra hebraica Sheol é usada como sepultura. Em Gênesis capítulo 37, verso 35, Isaías capítulo 38, verso 10, e inferno em Deuteronômio capítulo 32, verso 22, Salmos capítulo 9, verso 17. Uma das ideias básicas de Sheol é a de algo como uma garganta insaciável. O conceito não era muito bem definido e os hebreus recheavam essa vagueidade com elementos os mais variados. Assim, o Sheol estaria debaixo da terra. Números capítulo 16, verso 30, Ezequiel capítulo 31, verso 17 e Amós capítulo 9, verso 2. Tinha portas, Isaías capítulo 38, verso 10. E era um lugar tenebroso e melancólico, onde a alma consciente vivia triste e inativa. 2 Samuel capítulo 22, verso 6, Salmos capítulo 6, verso 6 e Eclesiastes capítulo 9, verso 10. No Novo Testamento, Sheol deixa de ser um lugar para onde vão todos os mortos e passa a designar principalmente o inferno. Temos então Uranus, que é céu, e Hades, que é inferno, como lugares opostos. O primeiro de recompensa e o segundo de punição. A palavra a palavra do Lázaro reafirma de que existem dois lugares, um de punição, Hades, e outro de recompensa, no caso, o seio de Abraão ou paraíso. É interessante ver que o texto não usa Guena, mas Hades, o que leva alguns teólogos a considerar a existência de uma habitação dos mortos no mundo inferior, como lugar de espera para o juízo final. De todas as maneiras, Jesus, na parábola do Lázaro, em Lucas capítulo 16, verso 19 e 31, está falando de uma dimensão onde não há gozo, onde há memória do passado, remorso, sede insaciável e condenação definitiva. Dessa maneira, se considerarmos que a parábola transmite informações sobre a vida além túmulo, temos que descartar qualquer possibilidade de existência de um lugar de purgação e mesmo de salvação após a morte. Assim, no inferno há sofrimento mental e físico, há remorso, lembranças de épocas que foram melhores, dores físicas provocadas pelo calor, pela distância e pela separação de Deus,
fonte de todo bem e vida. Embora existam diferenças culturais e etimológicas, conforme apresentamos anteriormente, as três expressões Hades, Guena e Sheol traduzem uma única ideia, a da punição eterna. O inferno é mesmo um lugar horrível? O escritor e teólogo inglês C.S. Lewis responde de forma inteligente a essa questão. Diz ele: pode haver grande parte de verdade no ditado: o inferno é inferno, não de seu próprio ponto de vista, mas do ponto de vista celestial. Não acredito que isso interprete mal a severidade das palavras do nosso Senhor. Somente aos condenados é que seu destino poderia parecer menos do que insuportável. E devido ser admitido que, à medida que pensamos na eternidade, as categorias de dor e prazer começam a retroceder enquanto bens e males mais vastos surgem no horizonte. Nem a dor, nem o prazer, como tais, têm a última palavra. Mesmo se fosse possível que a experiência, se pode ser chamada assim, dos perdidos não contivesse dor, mas muito prazer, ainda assim esse prazer negro seria de um tipo tal qual faria qualquer alma, ainda não condenada, voar pelas suas orações num terror de pesadelo. C.S. Lewis, O Problema do Sofrimento, São Paulo, Mundo Cristão, 1983, né, página 90 e 91. Essas são as referências, tá? C.S. Lewis, O Problema do Sofrimento, São Paulo, Mundo Cristão, 1983, é a referência. Então, vamos lá. Mas vejamos o que o Senhor Jesus nos diz sobre o inferno. Em Mateus, capítulo 7, verso 19, capítulo 8, verso 12, capítulo 10, verso 28, capítulo 13, verso 42 e 50, capítulo 18, verso 9, capítulo 22, verso 13, capítulo 23, verso 33, capítulo 25, verso 30 a 41, verso 46. Marcos, capítulo 9, verso 47 e 48. Lucas, capítulo 12, verso 5, capítulo 40, verso 46 e 48, e capítulo 13, verso 28, e Jó, capítulo 5, verso 29. Se voltarmos ao texto já citado em C.S. Lewis, podemos ver que entrar no céu é tornar-se mais humano do que jamais alguém foi na terra, e entrar no inferno é ser banido da humanidade. O que é lançado no inferno ou se lança não é um homem, são refugos. Há duas questões que devem ser levadas em conta. 1. A punição eterna só virá depois do julgamento diante do grande trono branco. Embora, ao morrer, o ímpio já está irremediavelmente condenado. A punição eterna final ainda não aconteceu. 2. Satanás não é o senhor do inferno. No inferno, ele e seus anjos cumprirão uma pena eterna, sob o senhorio pleno de Jesus Cristo. Existem níveis de inferno? Tudo indica que sim. É um lugar de obediência, onde a punição cumpre uma ordem criada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a quem foi dado poder sobre todas as coisas, inclusive sobre o inferno. Em Mateus capítulo 18, versos 6 e 7, em Marcos capítulo 12, verso 40, em Lucas capítulo 12, verso 47 e 48, ainda em Marcos capítulo 17, verso 1 e 2, 22, capítulo verso 22 e 23, e Apocalipse capítulo 20, verso 12. Segundo Vernon Groves, em vez de uma igualdade absoluta, a Escritura indica uma desigualdade infinita na punição. Haverá poucos açoites e muitos açoites. Obediência será condição normal no inferno. É inútil especular como ela será conseguida. Pode ser que o reconhecimento da perfeita justiça e bondade de Deus leve os perdidos a aceitarem seu destino. Não há ociosos em uma cadeia bem disciplinada. Na grande penitenciária de Deus, deve a ociosidade reinar suprema?
Devemos supor que todas as energias dos perdidos deverão ser consumidas em tarefa de castigo sem objetivo? A Escritura não deixa dúvidas de que no mundo vindouro o castigo do pecado será real e perscrutador. Sabemos que ele acarretará banimento na presença de Deus. E, além disso, que um amor infinito e uma justiça perfeita medirão o cálice que cada um precisará beber. Todavia, além disso, não sabemos absolutamente nada. Vernon Groves, O Estado Final dos Ímpios, em Imortalidade, Russell Shedd, Alain Pierrat, São Paulo, Vida Nova, 1992, página 144. É a referência, tá bom? Do que está sendo ministrado aqui. O inferno foi preparado para alguém? Sim, para o diabo e seus anjos. O lago de fogo foi preparado para Lúcifer e seus anjos. Você vai ver em Apocalipse, capítulo 19, do verso 19 ao 20, e capítulo 20, de 7 a 15. Após o julgamento, serão lançados no lago de fogo e enxofre a morte e o inferno. Em seguida, todos aqueles que não estavam inscritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. O inferno será uma consequência do juízo, onde Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram a glória, a honra e a incorruptibilidade. Mas derramará a sua ira e indignação sobre aqueles que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Todo homem que faz o mal terá como recompensa tribulação e angústia. É uma penalidade de eterna destruição, banidos para sempre da face de Deus e da glória de seu poder. Todo aquele que calcou aos pés o Filho de Deus profanou o sangue da aliança e ultrajou o Espírito da graça. Em Hebreus capítulo 10, verso 29. Esses sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios capítulo 2, verso 12. Estão debaixo da lei, debaixo do pecado, debaixo da ira e debaixo da morte. James Packer, nem todos os homens serão salvos. O inferno é eterno? Se entendermos que inferno é sinônimo do lago de fogo e enxofre, ele é eterno. Se considerarmos que o inferno é o Hades e que será um dia, ele próprio, assim como a morte, lançados no fogo e enxofre, ele não é eterno. Mas, quer no primeiro caso, quer no segundo, a punição definitiva, o lago de fogo e enxofre, sem dúvida, é eterna. Em Romanos, capítulo 2, verso 3 a 9, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 6 a 9, Hebreus, capítulo 6, verso 1 e 2, capítulo 10, versículo 27 a 29, 2 Pedro, capítulo 2, verso 17, capítulo 3, verso 9, Apocalipse, capítulo 14, verso 9 e 11, e capítulo 21, verso 8. Dessa maneira, não há base bíblica para afirmarmos que a punição não seja eterna. É importante notarmos que essa punição significa, em última instância, a separação da presença de Deus. Embora o nível de sofrimento, tribulação, angústia e dor possam ser diferentes, a separação de Deus é a realidade maior para todos os ímpios. Sem dúvida, o inferno é um ensino claro de Jesus, das Escrituras Sagradas e aceito por grande parte da igreja evangélica. Deve ser ensinado nas igrejas e faz parte do discipulado cristão. Por isso, finalizamos esse estudo com as palavras do teólogo J. Packer. Cremos na realidade do inferno como um estado de punição eterna e destrutiva, no qual a retribuição justa de Deus é diretamente experimentada. Na certeza do inferno para todos os que o escolhem através da rejeição de Jesus Cristo e de sua oferta de vida eterna. Na justiça do inferno como uma aflição justa da humanidade causada por Deus devido às nossas obras malignas e cruéis. Good Pagans and God's Kingdom.
em Christianity Today 30, verso 1. Então, vamos lá. Nós vamos parar por aqui, tá bom? E vamos reiniciar a próxima videoaula falando sobre passaporte para o inferno. Fiquem com Jesus, que Deus os abençoe, tá? E que as bênçãos de Deus os alcancem enquanto viverem nesse mundo. E que Deus os fortaleça para resistir aos dias maus. Amém? Fiquem com Jesus.